Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo, compromisso com a verdade. Mais uma vez, pergunto de qual lugar maravilhoso, abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, é muito importante, participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber sua opinião, seu comentário e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. 13º do Auxílio Brasil, gente. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro, presidente da República, disse que além de um Auxílio Brasil de R$ 600 a partir do ano que vem, confirmado o valor, também vai pagar uma 13ª parcela do programa para as mulheres. Segundo ele, 17 milhões de mulheres brasileiras serão beneficiadas. Vamos manter esse valor de R$ 600 já garantido, temos fonte para esses recursos e a partir do ano que vem, o 13º do Auxílio Brasil, além de ajudar as pessoas mais pobres, mais necessitadas, ajuda nas receitas de municípios e dos próprios estados. Ouso dizer que, em grande parte, o que ajudou a economia a não colapsar durante a pandemia foi o auxílio emergencial de R$ 600, disse Bolsonaro. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou o presidente Jair Bolsonaro pelo seu desempenho no primeiro turno das eleições para a presidência. Em publicação feita na própria rede social sua, Trump escreveu que Bolsonaro superou pesquisas imprecisas e fake news para chegar até o segundo turno. Sem citar o nome do adversário de Bolsonaro, Trump se referiu a Lula como um desafiante radical de esquerda no pleito. Agora que outros conservadores estão fora da disputa, o presidente Bolsonaro está em uma posição muito forte para ganhar. Ganhar forte, mais importante, ele será vitorioso porque as pessoas maravilhosas do Brasil apreciam o grande trabalho que ele fez e está fazendo. Tremendo aumento de eleitores nas últimas 24 horas, disse o político republicano. Já o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, enviou uma mensagem ao candidato do PT à presidência do Brasil, Lula, por ter sido o mais votado no primeiro turno neste domingo, dia 2. Ortega enviou a mensagem a Lula. Parabenizo-o por este primeiro momento de vitória das famílias e do povo do Brasil, que se levantam com esperança e vozes de gigantes. Nos encoraja a todos, escreveu o ditador nicaragüense, segundo informações de agência internacional. Nós os parabenizamos, sabendo que o mundo é daqueles que lutam e que vamos alcançando as transformações necessárias com a valentia de sempre, acrescentou Daniel Ortega. O PT tem uma longa história de apoio à ditadura sandinista na Nicarágua e no ano passado, quando o ditador foi reeleito para seu 5º mandato de 5 anos, sob circunstâncias esquisitas, o 4º consecutivo numa eleição em que 7 candidatos opositores foram presos e não foi autorizada a presença de observadores internacionais, entre outras irregularidades que levaram a maioria dos países a não reconhecer o pleito, Lula disse que defendia a autodeterminação dos povos. Por que a Angela Merkel, ex-chanceler alemã, pode ficar 16 anos no poder e o Daniel Ortega não? Questionou Lula à época. Daniel Ortega tem ficado muito conhecido pela intensa perseguição ao povo cristão da Nicarágua, evangélicos e também católicos, inclusive com a prisão até de bispos católicos, perseguição a padres e também o fechamento de emissoras de rádio católicas no país. O vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, de 26 anos, você viu que foi o deputado federal mais votado do Brasil e o mais votado da história de Minas Gerais. Nicolas obteve 1.492.047 votos, segundo o TSE. O recorde nacional anterior era de Eduardo Bolsonaro, que teve, em 2018, 1.814.443 votos. Após a confirmação da eleição de Nicolas, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro afirmou que conta com o apoio de Nicolas para
sobretudo atrair eleitores mais jovens. E Nicolas não negou fogo e já começou, inclusive, fazendo contraponto contra o influenciador e youtuber Felipe Neto, que apoia Lula. Mas não é apenas nas urnas que o jovem Nicolas se define como cristão conservador e defensor da família e foi eleito pela primeira vez para a Câmara de Belo Horizonte em 2020, chamando a atenção. Ele procura viver intensamente o que afirma. As redes sociais são a principal ferramenta de divulgação do mineiro, que tem mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram, 2 milhões no TikTok, entre outras redes sociais. Em suas páginas, Nicolas se dedica principalmente às postagens sobre os temas como religião, manutenção da estrutura da família tradicional, anticomunismo e a luta contra a ideologia de gênero. Os seus vídeos atingem milhões de pessoas e algumas de suas postagens têm mais de 11 milhões de visualizações no Instagram e 16 milhões no TikTok. Ao ser questionado pela BBC, Nicolas Ferreira enviou uma nota à BBC Brasil sobre o porquê ele acredita que cristãos podem ser perseguidos no Brasil caso Lula ganhe a presidência. Nicolas respondeu: "Eu não me baseei em achismo ou levantei meras suposições, mas expus fatos que evidenciam igrejas sendo invadidas, imagens sendo quebradas e profanadas nos países da América Latina. A perseguição já existe. Inclusive, o amigo do Lula, Daniel Ortega, está fechando rádios católicas e perseguindo fiéis na Nicarágua. Desinformar é dizer o contrário", disse Nicolas, rebatendo afirmações da BBC. Nicolas Ferreira é formado em Direito pela PUC de Minas Gerais e já afirmou que foi hostilizado várias vezes até na faculdade por conta de seus posicionamentos conservadores e contra a esquerda, contra o feminismo e contra a ideologia de gênero. Nicolas também coordena o movimento Direita Minas, divulgado nas redes sociais. E seguindo o exemplo do governador de Minas, Romeu Zema, Nicolas já afirmou que sua missão agora é fazer Bolsonaro virar a eleição em Minas Gerais. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Alexandre de Moraes, disse em Brasília que a instituição está tomando as medidas necessárias para evitar que os eleitores enfrentem filas no segundo turno das eleições a ser realizado em 30 de outubro. No domingo, dia 2, eleitores de diversas sessões eleitorais em todo o país reclamaram, de imensas filas para votar. As filas também foram observadas pela missão da Organização dos Estados Americanos, que acompanhou a votação no Brasil. Durante a abertura da primeira sessão do TSE após o primeiro turno, Moraes disse que os problemas que causaram as filas estão sendo equacionados com os tribunais regionais eleitorais. O TSE já está planilhando e tomando todas as medidas necessárias para que as filas que ocorreram em algumas sessões eleitorais não voltem a acontecer no primeiro turno. Isso será realizado para que o eleitor tenha uma votação mais confortável, afirmou ele. Ele conclamou os eleitores para que participem do segundo turno. O comparecimento de todos os eleitores é muito importante para que nós possamos novamente demonstrar a maturidade da democracia brasileira e completar esse ciclo eleitoral das eleições gerais de 2022, concluiu. Números do primeiro turno também foram relatados por ele no discurso. Moraes destacou o aumento de candidatos negros e mulheres que foram eleitas para a Câmara dos Deputados. Segundo o ministro, dos 513 parlamentares, 91 são mulheres, número que representa 17,7% do total. 27 dos eleitos se declararam preto. Dos 156 milhões de eleitores que estavam aptos a votar, 123 milhões, 80%, compareceram às urnas. A abstenção foi de 20,95%, número que está na média registrada em eleições anteriores, segundo o ministro. Foram registrados 118 milhões de votos válidos, 3,4 milhões de nulos, 2,82% do total, e 1,9 milhão de brancos, 1,59%. Olha, sobre as filas, eu mesmo esperei mais de meia hora, 40 minutos para poder votar. A constatação e observando o momento da votação é que há casos de problemas relacionados à leitura
da digital, biometria, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentativas, enfim. Há erros do próprio eleitor, alguns enfrentam a fila, mas esquecem de trazer um documento com foto para comprovar, não é? Aparecem apenas com o título de eleitor. O título de eleitor não tem a fotografia do cidadão e é necessário um documento com fotografia, ou então o e-título, que aí aparece a foto do cidadão, enfim. São vários pontos, várias questões que levaram a essa demora. O número também de candidatos no primeiro turno, então é meio que natural que no segundo turno o problema de fato seja resolvido. Afinal de contas, uma parte dos estados não tem segundo turno e onde mesmo o estado que tiver o segundo turno para governador, não é evidentemente, a votação, embora tenha a votação para o governo do estado e para presidente, é muito mais rápido do que você votar para deputado federal com mais números, deputado estadual ainda mais números, senador, enfim. Cássia Kiss, a atriz querida e conhecida Cássia Kiss, deixou bem claro que votou em Jair Bolsonaro nas eleições 2022 e disse mais, que ainda fez campanha para o atual presidente dentro da própria Globo. O momento aconteceu durante uma festa com o elenco de Travessias, que foi realizada nesta semana, e ela declarou sobre o tema. É o assunto mais importante do nosso país nesse momento? Eu falei sim sobre política com algumas pessoas. Normal, não é? Vocês queriam que eu falasse o quê? Sobre a Xuxa ou do show da Ivete? Contou a atriz. Cássia Kiss aproveitou para defender o presidente Bolsonaro e opinou que Bolsonaro está passando por mudanças. Ele mudou bastante, hoje ele é uma pessoa diferente, ele está se transformando em um grande homem. Ele é um homem que está se transformando positivamente, só não vê quem não quer. Ele sabe e reconhece que falou muita bobagem, disse ela. Ele tem reconhecido isso, sobretudo porque a vida religiosa e espiritual dele está se transformando com muita força, explicou Cássia Kiss, que é católica. A atriz pontuou que Bolsonaro está cada vez mais próximo da igreja. Há uma profecia de Nossa Senhora que diz que o Brasil terá um grande derramamento de sangue. Não sei se posso falar, se estou esperançosa, mas sei que Bolsonaro tem encontrado a fé cristã. Ele está em transformação. Ainda não é um católico, mas está em transformação, completou ela, que é uma católica fervorosa cristã. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta vai atingir a meta de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos contra a poliomielite. Atualmente, segundo o ministro, a cobertura vacinal está em torno de 60%. Ao todo, 14,3 milhões de crianças devem receber a dose. Ao participar do seminário O Futuro da Indústria Farmacêutica no Brasil, no Palácio Itamaraty, em Brasília, Queiroga lembrou que o último caso de pólio no país foi registrado em 1989 e que a doença foi erradicada nas Américas nos anos 90. Ele destacou os 2 casos identificados recentemente em Israel e nos Estados Unidos. Um vídeo com o pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está nas redes sociais. Boa noite. Hoje me dirijo aos 215 milhões de brasileiros e especialmente aos pais, mães e responsáveis para falar de uma situação muito preocupante para todo o país. O Brasil está na região considerada de alto risco para a reintrodução do vírus da poliomielite, junto com outros países da América. Esse risco ocorre em decorrência das baixas coberturas vacinais. Os mais idosos provavelmente se lembram da gravidade dessa doença, que levou tantas crianças à morte ou a sequelas graves. O último caso de poliomielite registrado no país foi em 1989, na Paraíba. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a eliminar a circulação do vírus em território nacional, em 1994, graças à força e abrangência do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, e a adesão da população à vacinação. Infelizmente, temos assistido ao retorno da poliomielite em vários países do mundo, mesmo nos mais desenvolvidos, por causa da queda no índice
de cobertura vacinal. Não permitiremos que isso aconteça no nosso país. A vacina é a única forma de prevenir e proteger nossas crianças e ela está disponível em todo o Brasil pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Precisamos agir agora e aumentar as coberturas vacinais. Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis. Levem as crianças menores de 5 anos aos postos de vacinação. Não podemos negar esse direito ao futuro do nosso país, nossas crianças. Enquanto a campanha do petista se defende do apoio de seitas estranhas e tenta atacar Bolsonaro com notícias fake news e vídeos e fotos montadas, líderes cristãos levantam uma onda para esclarecer boatos e levantar apoio a Bolsonaro. Dave Leonardo está entre os nomes como o de André Valadão, pastor, e sua irmã, famosa cantora Ana Paula Valadão, pastor Cláudio Duarte e também vários padres católicos que estão movimentando as redes sociais com vídeos de alerta e apoio a Bolsonaro. Um dos mais queridos e assistidos atualmente, o jovem catarinense Dave Leonardo, é um deles. Aos 32 anos, o evangelista saiu em apoio a Bolsonaro e fez esclarecimentos sobre o momento do Brasil. Meus lindos, a minha missão principal aqui é falar sobre Jesus. Mas eu não posso olhar para o que nós estamos vivendo e não abrir os teus olhos, sabe? Ou pelo menos dar a minha opinião com todo respeito. Nós não estamos numa guerra de dois políticos, de Bolsonaro contra Lula ou de bolsonaristas contra lulistas, mas de duas ideologias. Uma que é maligna, destrói por onde passa. Basta você olhar os nossos irmãos da América Latina, que aonde a esquerda assumiu, destruiu. E nós brasileiros estamos na iminência disso acontecer. Por favor, meu lindo, talvez você não goste do Bolsonaro, mas esqueça o candidato e olhe só para a ideologia. Que se você tiver um pouquinho de consciência, e eu falo isso com muito respeito, é impossível não votar no Bolsonaro. Você pode não gostar dele, mas entenda, a ideologia por trás da esquerda vai nos destruir. Tenha piedade do nosso país. A campanha de Lula, por sua vez, através de apoiadores, disse que esse alerta feito por alguns cristãos não condiz com a realidade de quando o partido governou o país. E através de alguns nomes menos conhecidos na área cristã, a campanha tenta contrapor a onda pró-Bolsonaro. A luta, a guerra envolvendo essa questão ideológica segue, sem dúvida alguma, firme e forte depois de ter sido intensa no primeiro turno, e neste segundo turno vai se intensificar cada vez mais até o dia 30 de outubro, por conta dos apoios entre um lado e outro e, sobretudo, esta questão ideológica entre um lado e outro. Os contrapontos, não é? Um apoia isso, outro apoia aquilo, a questão ideológica de aborto, liberação das drogas, apoio maior ou menor a criminosos, a pequenos roubos de celulares, enfim, essas questões todas que já vinham intensamente sendo debatidas no primeiro turno e vão aumentar a partir de agora, a liberação ou não do porte de armas, quem pode usar armas, se é o bandido ou é o cidadão, enfim, todas essas questões que o povo brasileiro está debatendo mais do que nunca no momento. A primeira-dama Michele Bolsonaro vai coordenar uma campanha pelo voto feminino para Jair Bolsonaro. A estratégia foi definida, a ideia é que ela percorra o país em uma agenda paralela à do presidente Bolsonaro, ao lado das deputadas federais reeleitas Carla Zambelli e também Bia Kicis, também da senadora eleita Damares Alves e da vice-governadora eleita do Distrito Federal Celina Leão. Elas vão percorrer as 5 regiões do país em busca de votos. A ex-ministra e também senadora eleita Tereza Cristina vai participar dessa frente, mas focando principalmente no agronegócio e em regiões de Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país. Michele Bolsonaro, a primeira-dama, foi escalada para conseguir atrair o voto feminino, principalmente após a eleição de Damares Alves no Distrito Federal, onde ela apoiou.
Segundo integrantes do Planalto, a campanha da primeira-dama em prol de Damares foi decisiva para a eleição da ex-ministra da Mulher e Família. Bem, está aí então, sem dúvida alguma, um apoio muito importante, não é? A primeira-dama é muito querida em todo o Brasil e é mais um nome que vem, sem dúvida alguma, para o segundo turno, muito forte para favorecer o nome do presidente Bolsonaro no meio feminino, já que é um meio muito importante e decisivo nesta reta final agora, o segundo turno das eleições 2022. Vamos ver, então, a força da primeira-dama, também de Damares, que surpreendeu a todos. A torcida do Contra ficou completamente estarrecida em ver ela eleita senadora, a própria Carla Zambelli, ainda a Bia Kicis, entre outras mulheres que apoiam o presidente Bolsonaro e serão decisivas para aumentar esse apoio feminino ao presidente atual que busca a reeleição. A Caixa Econômica Federal vai promover um programa de renegociação de dívidas. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma reunião com parlamentares no Palácio da Alvorada. A medida, que deve ser divulgada pelo banco oficialmente, a partir de agora, poderá beneficiar 4 milhões de pessoas físicas e 400 mil empresas, com perdão de até 90% dos valores devidos. Segundo Bolsonaro, o programa será aí uma grande chance para quem está inadimplente com a Caixa regularizar sua situação. O programa Vá para o Azul vai mexer com a vida de 4 milhões de pessoas que têm dívidas na Caixa Econômica e 400 mil empresas, disse Bolsonaro. O programa da Caixa é o seguinte: quem tem dívida vai para a negociação, pode ser perdoado em até 90%, disse o presidente durante o encontro com deputados e governadores. O presidente Jair Bolsonaro, depois de uma semana com as articulações para este segundo turno, saiu na frente do petista Lula na disputa por apoios para o segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto. De ímpeto, logo após o fim do primeiro turno, o presidente Bolsonaro conseguiu montar aliança com os governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do país: Cláudio Castro, Rio de Janeiro, Rodrigo Garcia, São Paulo e também Romeu Zema, Minas Gerais. Na sequência, buscando ampliar ainda mais o seu palanque, Bolsonaro conseguiu fechar com outros 8 governadores que já oficializaram voto, apoio e adesão ao núcleo. A ideia do QG presidencial é não se limitar apenas ao apoio ou qualquer tipo de sinalização, mas inserir essas personalidades políticas dentro da missão à reeleição. O presidente Bolsonaro reuniu uma série de apoios. Por outro lado, o petista Lula também conseguiu apoios, sobretudo de candidatos derrotados como Simone Tebet, entre outros, tanto para governos estaduais e também a candidaturas à presidência. Agora é uma caminhada. Muitos dos apoios, por exemplo, vistos a Lula, são apoios de interesse, não é? Vimos ex-ministros que não teriam de forma alguma oportunidade num eventual segundo mandato de Bolsonaro, por exemplo, na área da economia, onde Paulo Guedes e sua equipe dominam e certamente não teria espaço para mais ninguém, mesmo que seja um outro ministro da economia ao invés de Paulo Guedes, mas dentro desta equipe que esteve com Bolsonaro até aqui, certamente há outros nomes e a equipe em si deve continuar para uma eventual segunda gestão de Bolsonaro. Então, vimos aí economistas que participaram de governos tucanos, petistas, enfim, manifestando apoio a Lula, por conta justamente, provavelmente, visando até interesses futuros em ocupar um cargo, como falamos, que não há espaço em um eventual governo de Bolsonaro. Bolsonaro que se manifestou sobre Lula agora negar que seja a favor do aborto. Lula agora tenta dizer que é contra o aborto, enquanto é apoiado por quem defende. Enquanto é apoiado por quem odeia a igreja, que também diz que é contra as drogas, enquanto é apoiado por quem é a favor, que é contra a corrupção, enquanto ele e seu bando foram presos por isso.
A esquerda diz se orgulhar de suas bandeiras, mas as esconde em ano de eleição. Sabem que se falassem a verdade sobre o que pregam, jamais seriam aceitos, por isso mentem que nem sentem. Poderiam ser sinceros e deixar o povo decidir, mas a ganância e a ambição falam mais alto. Não há nada mais vergonhoso do que defender uma ideia contrária a tudo aquilo que você acredita só para ser aceito. É o pior sinal para um líder. Afinal, quem, pelo poder, é capaz de deixar de lado até os próprios valores, jamais moverá uma palha para defender os de uma nação, comentou Bolsonaro. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro afirmou que o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será eleito no segundo turno das eleições. Tarcísio está explodindo em São Paulo. Pelo que tudo indica, será nosso governador em São Paulo, disse Bolsonaro. E o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, deve ser o novo governador de São Paulo, de acordo com o que indica o Instituto Paraná Pesquisas, um dos que esteve mais perto dos acertos no primeiro turno, não é? Inclusive, o Instituto está sendo visto aí como um dos que mais acertaram e até no Paraná, na Assembleia, parece que há uma possibilidade do Instituto ser homenageado diante dos outros institutos que erraram tremendamente no primeiro turno. Paraná Pesquisas diz que Tarcísio tem 50,4% das intenções de voto da população paulista no segundo turno. Fernando Haddad aparece com bem menos, 38,4%. Os que dizem votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somam 5,9%, outros 5,3% não sabem ou não responderam. O levantamento ouviu 1.810 eleitores de 4 a 6 de outubro de 2022 em 75 municípios de São Paulo. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais em um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP 00216/2022. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Atenção, aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo na tela e faça parte da nossa comunidade verde-amarela. Gratidão pela sua atenção, uma ótima semana e que Deus abençoe a você e a sua família.